Venha planejar comigo! Como eu havia prometido, hoje nós vamos planejar o outono. Como o outono tá muito em cima e eu tô atarefada de vários planejamentos que eu tenho que trazer aqui pra vocês, eu vou fazer o outono e vou só falar algumas ideias, tá? Vou colocar aqui pra vocês o que eu acho legal vocês trabalharem no outono. Pra começar, eu não sei qual campo de experiência é o que. E como aquele outro planejamento eu tava apenas copiando o meu próprio planejamento, foi mais fácil. Mas esse que a gente vai montar juntas, eu não sei. Então, como é que eu faço antes de começar a planejar? Eu escolho primeiro aonde eu vou fazer. Esse, no caso, eu vou fazer no Canva. Lá na parte de campos de experiência, eu dou simplesmente uma olhadinha aqui bem rápida e bem básica no meu plano de curso, que tem disponível lá no meu Instagram. Se vocês quiserem, eu coloco aqui no link da bio. Ele é um precinho bem acessível, com todos os planejamentos de tudo que você tem que fazer o ano inteiro. No caso aqui dos conteúdos e aonde eles entram em cada campo de experiência da BNCC, porque quando teve essa mudança, eu fiquei meio perdida. O Trio Nós, ele trabalha as datas comemorativas. Então, aqui no campus de experiência, eu vou colocar o Trio Nós, porque a gente vai estar trabalhando o outono, a chegada do outono, que é uma data comemorativa. E eu não sei vocês, mas a educação infantil, ela me fez muito bem no seguinte: eu sempre fui uma pessoa que reclamava muito da vida e das coisas, e tudo eu olhava o lado negativo. Outono pra mim era a pior estação possível, porque a minha rinite ficava atacada, eu não conseguia curar ela a tempo, ela virava sinusite e era simplesmente um mês, uma estação que eu ficava extremamente mal, muito mal, toda hora indo para o hospital e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era horrível. Mas quando eu virei professora de educação infantil, eu tive que olhar pro lado bom do outono, que era o quê? A chegada das frutinhas. Aí você já pode trabalhar o quê? Uma salada de frutas. Eu sempre trabalho a salada de frutas. Estou até agora com um preconceito com ela. Mas você pode trabalhar também um suco. Você pode fazer uma oficina de sucos, pode fazer limonada, pode fazer o de laranja. O de laranja é meio trabalhoso. Mas você vê aí qual fica melhor pra você aderir. Pode fazer também umas vitaminas e trabalhar aí essa parte das frutas de uma maneira diferente. Esse iPad aqui que eu uso pra fazer meus planejamentos, ele tá todo sujo de Danone, que eu emprestei pra filha da minha amiga ver desenho. O iPad que eu estou usando, eu comprei ele na OLX, se eu não me engano, e paguei acho que R$1.000. E eu comprei ele usado. Mas por que eu fiz isso? Porque eu não sabia se eu ia me adaptar tanto a um iPad a ponto de comprar um da última geração. Eu até fiz um vídeo na minha rede vizinha com essa polêmica e ficou todo mundo me zoando lá. Mas como é que eu vou comprar uma coisa que eu não sei se eu realmente quero ela muito? Esses planejamentos que eu faço no Canva com essa folha de planejamentos que eu disponibilizei pra vocês, era o que eu usava antigamente. Agora eu não consigo usar ele porque o planejamento que eu tenho que seguir é com a matriz do colégio, entendeu? Uma visão mais ou menos de como é que ficaria, porque eu também não sei como é o planejamento de vocês. Então me conta aqui, por favor, como é seu planejamento. Se o seu planejamento ainda é escrito no caderno, se o seu planejamento é digitado e você imprime com um caderno, ou se você faz ele digitado e envia por e-mail para coordenação. Então vamos lá, coloquei aqui chegada do outono. Nossa, vocês vão ver tudo ao contrário. Oh, meu pai. Vou botar a foto então, né? Melhor botar a foto depois. Chegada do outono, 20 de março de 2024, cai numa quarta-feira. Campos de experiência. O Trio Nós e... Deixa eu ver aqui na minha cola. Gente, é real, eu não sei fazer meus planejamentos sem isso aqui, não. Outono é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E uma coisa que eu não sei a turma de vocês, mas que também seria legal trabalhar, são as cores. No meu, eu vou colocar o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Não. Eu vou colocar... pode ser o corpo, gestos e movimentos, se você também for ali fazer um link para trabalhar alimentação saudável.
Porque quando a gente cria as aulas contextualizadas, fica mais fácil a nossa vida, porque a gente vai tacando vários conteúdos que tem ali, interligando um no outro, numa data comemorativa ou num outro tipo de aula, que aí você já mata vários conteúdos de uma vez só. Porque antigamente eu ficava, tipo assim, alimentação saudável. Aí eu planejava uma aula toda voltada para alimentação saudável. E logo depois a gente tinha o outono e eu ficava, gente, por que eu não usei, não deixei isso para trabalhar agora junto com o outro? Entendeu? Fica um negócio... Agora eu já sei planejar melhor. Perdão. Aí que eu tava falando com vocês das cores. Pra mim, que sou maternal 1, fica um pouco complicado já trabalhar o marrom e o laranja. Mas se você é um pré ou se você é um fundamental, você pode explorar essas cores secundárias e terciárias. Eu costumo trabalhar o amarelo e o vermelho, que são geralmente cores que eu já lancei e aí tem como eu trabalhar elas com a minha turma. Se você for trabalhar as cores, aí você coloca no seu planejamento, no campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Vocês usam essa parte no planejamento de vocês, da BNCC? A parte dos campos de experiência? Ou vocês só fazem escritos? Eu tô perguntando isso porque eu fazia o planejamento antigo, eu não precisava ficar colocando os campos de experiência, eu só colocava os códigos da BNCC e dali a coordenadora já sabia de qual campo de experiência eu tava falando. Eu até gravei o que cada um significava por causa disso. No outono, eu gosto de trabalhar o grande e pequeno. Então eu geralmente faço uma folhinha que tem 2 potes, um pote mais achatadinho, um pote mais comprido, e coloco pequeno e grande. E aí eu cato com as crianças folhas, se perto do colégio tiver alguma árvore. Se não, eu cato aqui perto da minha casa e levo para as crianças num saquinho e eles vão separando folhinha por folhinha qual é a pequena e qual é a grande. Se você já é de um pré ou de fundamental, você pode trabalhar assim a quantidade e aí colocar a folha dos potinhos e contar quantas folhinhas eles colocaram em cada potinho, quantas folhas pequenas, quantas folhas grandes, e também fica legal. Aqui nos objetos do conhecimento, desenvolver a interação entre crianças e adultos, valorizar a data comemorativa, praticar a coordenação motora e a oralidade. Vou deixar essas. Recursos didáticos seria folhas de árvore. Sabe o que você pode colocar aqui nos objetivos de aprendizagem também? Nos recursos didáticos, é a história do conto do outono, que também é muito legal e as crianças adoram ouvir contação de histórias. E você também pode realizar aquela atividade que você coloca num filipinho preto, eu chamo de filipinho, gente, mas não, color set, aquela folha colorida, uma preta, você pode, a gente já vai ter as folhas lá pra trabalhar o grande e pequeno, ou grande, pequeno e médio, ou as quantidades, o que você acha melhor. Aí você pode também pegar essa folha preta, colocar uma folha e pedir para as crianças colorirem em volta com algum recurso artístico, pra quando eles tirarem ficar aquela imagem da folha, sabe? Vou botar uma folha aqui, uma foto aqui. Objetivos de aprendizagem, praticar a coordenação motora, desenvolver a criatividade e a imaginação e reconhecer a cor vermelha. Aí agora, na parte dos procedimentos de ensino, que a gente vai começar ali realmente a montar como vai ser o desenvolvimento da nossa aula. Eu queria que vocês me contassem como é o planejamento de vocês, porque, fofoquinha, aonde eu trabalhava não era assim. E aí, ele era um planejamento totalmente diferente. Ele era super tranquilo, a gente só colocava os códigos da BNCC, que dali a coordenadora já sabia qual era o campo de experiência que a gente estava trabalhando, e também colocava ali a hora, tipo assim, de 1 a 1h30, entrada. De 1h30 às 2, rodinha. Ele era assim, e do nada ele ficou cheio de especificidades e um monte de coisa pra gente preencher, tudo dividido. E na época que eu tava fazendo, eu tava com muita raiva, gente, muita raiva mesmo. Eu ficava, ai meu Deus, esse planejamento não era assim, não sei o que. E pasmem, 2 meses depois as meninas começaram a fazer ele de qualquer jeito, igual era antigamente, e eu fui a única que continuei mantendo o planejamento assim. Mas sabe por quê?
porque eu acho que ele, assim, dividido certinho com vários tópicos, ele consegue me enquadrar pra conseguir fazer qualquer outro tipo de planejamento depois. Por exemplo, o planejamento que eu faço agora onde eu trabalho, ele tem a matriz certinha da escola. Por isso que quando eu faço com vocês, eu faço no Canva e não faço no Word, que foi o que eu mostrei no outro primeiro vídeo, porque aquele lá é o que eu uso com a matriz do colégio. Então eu não posso usar aqui pra mostrar pra vocês, porque não vai ter nada a ver e talvez nem ajude muito vocês. Esse eu consigo fazer qualquer um outro. E na época eu ficava com maior raiva, sabe? Aí me conta, como é o de vocês? É digitado? É no caderno? É digitado e colado no caderno depois? Ele é assim, cheio de tópicos? Ou ele é tipo, simplesão e vocês estão aqui apenas pelas ideias? Porque aí nos próximos vídeos, ou eu faço ele com menos tópicos, ou eu continuo fazendo assim caso esteja ajudando vocês. Porque eu não sei. Tá, aí vamos lá. No primeiro momento, eu gosto de deixar as crianças brincando, porque a gente chega os atrasildos e tudo mais, então não tem como a gente desenvolver muita coisa ali nesses 15 ou 20 minutos da entrada. E eu não coloco ali, se você quiser, você pode colocar, tipo, no primeiro momento os alunos irão brincar de massinha para aguardar a chegada de todos os amigos. Só que eu não colocava o que era, porque eu deixava as crianças escolherem o que elas queriam brincar. Se era massinha, se era brinquedo, se era bloquinhos. Mas se você quiser colocar escrito já o que vai ser, pode colocar, que fica mais organizadinho, mais bonito. Mas o meu não dava, porque eu perguntava pra eles. No segundo momento, que a gente tem a rodinha, é o momento perfeito, caso você vá contar uma história. Caso você vá contar a contação da história do... Como é que é? O conto do outono, que foi uma que eu usei e eu achei muito legal. Nesse momento que você precisa fazer isso. Porque quando eu virei professora, eu não tinha essa noção de que na hora da rodinha eles estão mais calmos, porque eles acabaram de chegar e eles estão tranquilos e eles vão prestar atenção. Então, assim, nos 2 primeiros meses, eles chegavam, a gente fazia a rodinha e tudo mais, cantava as músicas, conversava sobre o final de semana, sobre o dia, mas eu não contava a história. Aí eu ia, fazia a atividade, depois ia pro lanche, depois que eu ia contar a história, e eles já estavam pela escola. Depois que eu me liguei. Então, se você começou agora como professora, conta a história no momento da rodinha, porque eles estão mais calmos. E aí, continuando aqui, como esse vai ser um dia que a gente vai ter ali a criação de uma salada de fruta, ou de uma confecção de vários suquinhos, ou de vitaminas, e ali nesse momento a gente sabe que acontece, talvez as crianças derrubam a salada e aí a gente tem aquele contratempo de ir lá trocar roupinha, ou talvez tem criança que é alérgica a uma simples fruta e aí você vai ter que ficar tirando aquela fruta pra tal criança e observando pra ela não comer do outro amigo, pra não atacar a alergia. É um dia que a gente tem vários contratempos. Eu não coloquei muitas atividades lúdicas. No caso, colocamos a cozinha experimental, que é ali que eles vão estar confeccionando a própria saladinha, e a atividade em folha, que é onde eles finalizam o conhecimento, concretizam o conhecimento que a gente construiu durante todo o dia. O quarto momento ali é perfeito para você realizar e concretizar tudo aquilo que eu falei com vocês na folhinha com as crianças. Eu acho que ele é o momento perfeito para isso. E caso você queira assistir um filme com as crianças, porque quando eu era maternalzinho, eles ainda não estavam acostumados com rodinha, nem com parar para prestar atenção em história. Então eu assisti com eles o desenho da Mica, da chegada do outono. É um desenho muito educativo, muito legal, que ela via ali com a família dela como é que era a chegada do outono, o que aconteceu com as árvores, como ficava o clima, e eles adoraram. Inclusive eles eram fã de carteirinha desse desenho da Mica, que tem várias coisas super educativas que você pode aproveitar para outros temas também. E a saída você pode fazer, eu colocava com a lembrancinha. A lembrancinha você pode fazer uma viseira de frutas, um óculos de frutas que pode ser impresso, que aí fica mais fácil pra gente manejar nesse dia do que a viseira, porque a viseira geralmente a gente faz de EVA, mas você também pode fazer de papel, que também simplifica aí esse nosso dia corrido. E foi isso, meninas. Eu fiz esse planejamento um pouquinho mais corrido porque eu ainda tô vendo o que vai ajudar vocês ou não nesse meu planejamento cheio de tópicos e cheio de detalhes. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem na minha rede vizinha lá no meu Instagram. Eu demoro um pouco pra responder porque eu tô sendo blogueira, youtuber, tiktoker, e eu ainda trabalho também à tarde como professora. Eu ainda atuo e espero não sair da minha área nem tão cedo. E eu sou casada e eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha casa. Então são várias coisas que eu tô tendo que fazer ao mesmo tempo, mas eu sempre quero responder vocês, porque
Porque quando eu virei professora, como eu falei, eu tinha que ficar caçando as minhas amigas pra me ajudarem, porque era um mundo assim que não tinha nada desbravado, procurava na internet, não achava nada. Achava dicas de ideias e tudo mais, mas não achava como montar o planejamento. A minha questão da rodinha, eu não tinha noção dessas coisas, então eu quero muito ajudar vocês. E eu tô corrida porque essa semana eu ainda quero entregar pra vocês o planejamento da Páscoa e do circo, que ficou tudo junto, misturado quase na mesma semana. Então eu fiz esse corridinho, mas aí vocês me contam se esse formato ficou melhor do que aquele outro, porque aquele outro foi bem maior. E me conta como é o de vocês pra eu saber se eu diminuo essa quantidade de informações ou não. E foi isso, beijo e até a próxima!